Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui nesse vídeo mais ou menos rápido, que eu quero dar um panorama geral de como tá o grupo, né, do Proativa hoje. Aqui no canal faz tempo que a gente não coloca vídeo nem nada, mas não quer dizer que o grupo tá parado, muito pelo contrário. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso e ah, se a gente pretende voltar mais com mais vídeos no futuro e coisa do tipo. Mas também falar um pouco do que, da minha linha de pesquisa hoje, bem brevemente, ah, que infelizmente não estou mais tão dedicado à profissão competitiva, né? Não estou tendo muito tempo para isso, na verdade, apesar de sentir muita falta. Mas eu queria falar um pouco do que eu venho trabalhando, e até fazendo um pequeno link disso com programação competitiva, ver aplicações possíveis. E caso alguém se interesse sobre isso, falar um pouco também das oportunidades que a gente tem aqui na Unesp Bauru e nos outros campos da Unesp, caso alguém tenha interesse. Tudo bem? Então, primeiro eu vou falar sobre o grupo. Quem não tiver interesse nisso, quiser ver só o exemplo de aplicação que eu cito no título, né, de IA generativa, de uso de LLMs aplicado ao estudo de produção competitiva, pode pular para a minutagem do vídeo, que deve estar aparecendo aqui embaixo, em algum lugar. Mas, caso que o pessoal que já acompanha o canal há algum tempo, ou já acompanha a trajetória do grupo, ou mesmo o pessoal da Unesp, que quiser ver esse comecinho, eu acho que é interessante. Então vamos lá, pessoal. Como eu já comentei, eu não estou mais tão à frente, né, do grupo de programação competitiva da Unesp, de Bauru. Não sou mais técnico, e por falta de tempo mesmo, né? Gostaria até de poder me dedicar mais a isso. Mas no meu mestrado e terminando ele, comecei alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento, então isso vem tomando bastante meu tempo. Mas o grupo continua ativo, né? Hoje o Luiz Morelli é o técnico, que era um dos principais competidores nosso, né? Ele aparece aqui no canal também em alguns vídeos. Ah, os professores também, né? O professor Wilson, o professor René, já aposentaram ou estão aposentando. A professora Andréa continua nos apoiando, a professora Roberta e o professor Igor também estão mais à frente do grupo agora, estão ajudando bastante. E a gente continua tendo as aulas de produção competitiva, mas agora pós-pandemia retornou ao presencial, né? Então, por isso que fica mais difícil a gente fazer vídeos para cá, por exemplo, né, mesmo pessoal. É algo que continua no radar, então pode ser que volte a ter novos vídeos, seja de algum tema novo, ou temas que já foram tratados, mas sobre uma abordagem diferente, ou resolução de exercícios, por exemplo. Mas não é o maior foco hoje do grupo, né? A gente está voltado para essa preparação a nível presencial de fato. Mas eu acho que o canal já virou um repositório interessante de conteúdo ali básico, intermediário para profissão competitiva. Acho que quem já é mais avançado, não sei se vai encontrar muita coisa interessante aqui, mas para quem está começando, eu acho que pode ser um bom start, né? Acho que a gente conseguiu ao longo desses anos construir um bom material, e tudo mais, né? Então, eu apareço mais aqui nos vídeos, mas esse é um trabalho em conjunto, né? Tanto dos professores como dos alunos. Então, cito especialmente a Yarissa, o Nicolas, o Luiz Morelli, que está de técnico agora, que são, né, três dos que mais nos ajudaram, mas sem menosprezar a contribuição de todos que passaram, que nos ajudaram de diferentes formas e contribuíram para o grupo. Então, eu acho que o grupo continua forte, apesar daqui o canal estar parado, mas é realmente por essa questão de que ele foi mais ativo na época da pandemia, começou mais por necessidade do que a ideia de ter um canal do YouTube, acabou crescendo um pouco, né, mais de forma natural, e agora que a gente pôde voltar ao presencial, esse está sendo o principal foco. Tudo bem? Como eu comentei, né, que eu não estou mais tão à frente, isso muito porque eu estou focado na minha pesquisa e nos projetos decorrentes dela, e eu trabalho junto com o professor Papo e o restante do grupo Recogno da Unesp Bauru, com estudos em inteligência artificial, aprendizado de máquina, deep learning, mas mais focado em processamento de linguagem natural, certo? Eu já pesquisava sobre isso antes da época da popularização das IAs generativas, né, como o GPT. Eu trabalhava com sumarização automática, mas obviamente depois da popularização dos modelos, né, como o GPT, isso vem ficando cada vez mais forte, enfim, a gente vem trabalhando cada vez mais nisso. Então até convido, né, quem tem interesse em trabalhar com isso, já terminou a graduação, tá procurando a pós para fazer, mestrado, doutorado, procure saber sobre o programa de pós-graduação aqui da Unesp, é um programa multicampus, né, envolve Bauru, Rio Claro, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Eu sou orientando do professor Papa, que faz parte, né, do grupo de pesquisa Recogna, aqui de Bauru, que tem membros não só em NLP, em várias áreas de inteligência artificial, na verdade. Nessa parte da NLP,
né, eu estou atuando, o Gabriel Lino também está muito à frente. Junto a gente conseguiu desenvolver, treinar, né, o modelo BOD, que aliás está aparecendo ali. Não é nenhuma referência à maçonaria ou coisa do tipo. A gente entrou meio que na brincadeira de dar nome de animais para os modelos de língua. E foi algo que alavancou bem as nossas pesquisas. A gente também tem o Luiz Morelli, o João Mariano, o João Renato, tem muita gente envolvida aqui que a gente poderia citar. E caso alguém tenha interesse, convido a conhecer e entrar em contato, né? Além do professor João Paulo, a gente tem o professor Arnaldo também, que não é aqui de Bauru, é de São José do Rio Preto, se bem me lembro. A gente tem parceria com ele também está na área de processamento de linguagem natural. Tenho certeza que ele poderia ajudar quem tem interesse em fazer mestrado nessa área, ou mesmo doutorado, passando aí pelo devido processo seletivo. Acho que vocês vão ter grandes oportunidades aqui. Mas para fazer esse vídeo aqui, falar um pouco sobre Proativa e sobre os trabalhos que eu venho desenvolvendo, eu quis também fazer um pequeno link entre essas duas coisas e mostrar exemplos, ainda que simples, de aplicação de IA generativa, né, de modelos grandes de língua como o GPT, que eu vou usar de exemplo, ah, no estudo de programação competitiva, certo? Eu até separei dois papers aqui para mostrar brevemente para vocês, que falam um pouco sobre isso e dou alguns exemplos práticos para vocês visualizarem também. Devo deixar o código na descrição, caso vocês queiram usar, caso vocês queiram testar, aperfeiçoar, fazer alterações e coisa do tipo. Tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Esse primeiro artigo que eu separei, ele comenta sobre a exploração de LLMs, né, de modelos grandes de língua, para explicar soluções de problemas de programação competitiva, tudo bem? Na matéria a gente já encontra um vasto material sobre programação competitiva, certo? Esse próprio canal, ousaria citar como uma dessas fontes, mas também outros canais no Brasil, como o do Gema, da Marathon USP, da própria Maratona, né, o canal da SBC, onde tem ali as soluções de alguns contextos das fases regionais, nacionais, além de blogs do Codeforces e assim por diante. Mas ainda é comum que a gente se depare com algum exercício que a gente não consegue resolver e não encontra nenhuma solução, nenhum material sobre ele, ou mesmo que encontre uma solução, ainda mais para quem está começando, nem sempre é tão claro entender. Então, às vezes, é um gap um pouco grande para quem está começando. Se ele tem uma base para se apoiar, algum grupo, por exemplo, é mais fácil ele se orientar, mas o contrário pode ser um caminho mais difícil. Enfim, por esses motivos ou por outros também, a ideia de usar o LLM para ajudar a explicar soluções, ver os conceitos envolvidos, pode ser interessante. Então, esse paper discorre um pouco sobre isso, não olhei ele tão a fundo, mas é um dos caminhos que eu vou mostrar aqui na prática como a gente poderia tentar fazer isso com algum sucesso. Esse outro paper eu acho particularmente interessante também, que ele propõe que problemas de programação competitiva são interessantes para avaliar LLMs. Um problema muito grande que a gente tem na área de IA generativa, voltado para texto aqui no caso, é como avaliar estes modelos. Muitas vezes a gente vai avaliar em problemas ou de classificação ou de múltipla escolha, o que é interessante até certo ponto, mas ele não compreende a totalidade do modelo, a gente não consegue avaliar como ele se porta para responder uma pessoa de forma natural, se ele vai manter as informações corretas sem alucinar, né, sem inventar outras coisas, sem inventar fatos, coisa do tipo, se ele realmente vai responder o que a pessoa está perguntando. Então ainda é muito difícil esse tipo de avaliação, certo? Tem métodos já para isso, que tentam fazer isso, como o Alpaca Evol, e assim por diante, mas ainda não é um problema resolvível, certo? E uma tarefa específica que a gente usa as LLMs, né, é comum, é justamente para criar código, e seria interessante, importante, na verdade, que a gente tivesse formas boas de avaliar isso. Nós temos algumas ferramentas que fazem avaliações mais simples, como se ele consegue gerar um código executável, pelo menos. Então, bibliotecas como o Guardrails AI, por exemplo, já tem ferramentas para isso, pelo menos para Python, para ver se o código não tem bug, coisa do tipo. Mas é a mais a nível de a gente conseguir executar, pelo menos. Mas avaliar se um código é realmente funcional e se ele resolve o problema que a gente pediu, não é tão simples. E, nesse ponto, usar os problemas de programação competitiva são interessantes, porque a ideia dele é justamente que a gente consegue testar os códigos nos chamados juízes, certo? Que dado um código, ele vai gerar o executável, vai avaliar um conjunto de testes e vai avaliar tanto a corretude dele, se ele consegue resolver todos os casos que foram propostos,
mas também se ele executa no tempo adequado, ou seja, se ele tem a complexidade adequada, esperada para aquele problema. Neste sentido, é muito interessante usar estes problemas para avaliar LLMs. E comento também, também não tive tempo de olhar esse artigo com mais calma, mas tem um resultado que ele apresenta que eu achei particularmente interessante e fiquei curioso, inclusive, para investigar mais a fundo. Não sei se eu terei tempo para isso com o restante das demandas, mas, novamente, mais uma oportunidade de pesquisa para quem tiver interesse de entrar na pós nessa linha de pesquisa. Ele apresenta este gráfico aqui, onde ele mostra o desempenho do GPT-4. Seria interessante testar também o GPT-4 ou, né, ou o Omni, que é um pouco mais recente, que tem resultados aparentemente melhores. Mas ele mostra aqui a performance do GPT para resolver problemas conforme o nível de dificuldade. Então, ele pega o problema do Code Forces, então, né, desde a dificuldade 800 aqui até 2400, no caso, e a taxa de acerto, né, que ele conseguiu acerto, basicamente, a média, né, desses exercícios conforme a dificuldade. Beleza. Então, olhando só aqui para a linha azul, a gente percebe é um resultado, digamos, esperado, que ele tem uma maior taxa de acerto com exercícios mais fáceis, e isso vai decaindo com o tempo. Mostra também que esses modelos, apesar de muito interessantes, eles ainda não resolvem todos os problemas e não substituem o ser humano para algumas atividades, conforme aumenta a complexidade das mesmas. Então ele ainda tem problemas, mas eu diria que é um resultado esperado essa curva. Agora, o que é interessante é que aqui a gente tem duas curvas, na verdade. Essa azul, ele pega apenas problemas até a data indicada pela OpenAI, que foi utilizada para coletar os dados usados para o treinamento do GPT-4, certo? E em laranja, os dados posterior a essa data. E a gente percebe como nos problemas posteriores a essa data, a, a taxa de acerto é muito baixa já para as dificuldades menores, certo? O que levanta uma série de questões que eu não reparei como que o artigo discorre sobre isso, mas sobre a importância dos dados de treinamento nesse, na performance do modelo e da capacidade de generalização dele. Então, é difícil saber os dados utilizados de fato para o treinamento, mas é possível que ele tenha pegado blogs onde se comentava a solução desses problemas, por exemplo, ou de problemas muito semelhantes, e a partir disso, né, a falta de conhecimento sobre os novos problemas teve um impacto muito grande na performance do GPT-4 para esta tarefa. O que particularmente acho que é algo que poderia ser avaliado com mais cuidado, visto que apesar de serem problemas novos, eventualmente a gente vai ter problemas que são realmente particularmente desafiadores, mas ainda mais nos níveis mais baixos de dificuldade, ainda vão ser variações de problemas que já existiam. A gente não está propondo problemas científicos novos, a gente está usando algoritmos, estrutura de dados, técnicas que já são conhecidas e combinando de forma diferente. Às vezes vai necessitar, sim, de uma demonstração, entre aspas, inédita, mas não costumam ser problemas radicalmente diferentes para, na minha opinião, justificar essa queda tão acentuada na performance. Então é algo que particularmente fico interessado em estudar com mais calma e realmente ver o porquê disso e se há alguma forma de a gente tentar mitigar e realmente fazer com que esses modelos consigam generalizar melhor o conhecimento que eles adquirem do que aparentemente vem acontecendo hoje. Então são muitos desafios ainda quando a gente fala de IA generativa, em especial no caso de modelos grandes de língua. Indo para a prática, então, pessoal, eu peguei dois exemplos muito simples aqui, na verdade, baseado nos artigos. Na primeira tarefa, eu peço para que o modelo gere a explicação para um certo código. Eu passo a descrição do problema, a entrada, a saída esperada, passo um código que resolve aquele problema e peço para ele explicar e falar os conceitos que são utilizados para aquilo. Então, lembrando que o nosso foco aqui seria o uso de LLM para ajudar no estudo de programação competitiva. E na segunda abordagem, aí sim peço para ele tentar gerar o código para resolver o problema, ressaltando que a ideia aqui não é burlar contextos ou coisa do tipo, né? Não é o uso adequado para esse tipo de ferramenta e provavelmente vai se desenvolver formas de mitigar isso. A ideia é que seria realmente auxiliar o estudo. Então, se está um problema que você está empacado, você não tem ideia de como resolver, a LLM poderia ajudar você a, pelo menos, começar.
E também, mesmo que fosse tentar utilizar para resolver contas, a gente acabou de ver ali pelo último paper que, apesar dos modelos serem muito interessantes, eles ainda não têm essa capacidade plenamente desenvolvida e provavelmente você só conseguiria resolver problemas mais fáceis, no máximo dar uma ideia em problemas mais difíceis. Mas, enfim, o foco aqui é a aplicação disso para estudo. Bom, então vamos manter isso em mente. Então, só mostrando o código aqui rapidamente, pessoal, um código muito simples. Aqui estou usando o LangChain, que é uma biblioteca, um framework basicamente, que traz muitos recursos para a aplicação de LLM, certo? Então, a gente tanto consegue ah, usar LLMs diversas, no caso aqui vou pegar da OpenAI, mas a gente poderia pegar modelos do Ollama, a gente poderia pegar modelos abertos do próprio Hugging Face, ah, o Gemini da Google, modelos servidos no Azure, na AWS, então ela já fornece essa compatibilidade com vários modelos, independente da forma que eu estou servindo eles. E também ele tem recursos para criação de chains, de agentes, para inclusão de memória no modelo e assim por diante. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, nós já temos material postado sobre isso no canal do Recogna, que eu vou deixar na descrição, vou deixar a card aqui tudo certinho. Convido vocês também a assistirem e entenderem um pouco mais sobre isso, porque isso já deve ajudar vocês a começarem as suas primeiras aplicações usando LLM e tendo resultados bastante interessantes. Então, maravilha. Então, aqui eu instalo o módulo do LangChain que permite a compatibilidade com os modelos da OpenAI. Faço o import aqui do prompt template que eu vou usar para criar um template para as duas tarefas que eu proponho a gente aplicar aqui neste exemplo. E faço o import aqui do modelo do chat da OpenAI, que é o que a gente vai utilizar. Aqui simplesmente para a gente visualizar melhor os resultados, que aqui ele está gerando no formato de Markdown. E para usar o modelo da OpenAI, eu preciso de uma key, preciso criar um usuário no site da OpenAI. Não sei exatamente como está hoje, quando eu fiz lá atrás, ele te dá alguns créditos para você testar gratuitamente, mas caso você queira utilizar mais esses modelos, você consegue colocar crédito lá com o cartão de crédito para você usar esses modelos. O custo, o modelo que eu vou usar aqui é o GPT-4o Mini, é relativamente baixo, dependendo da aplicação, se você não for processar grandes lotes de dados, eu acho que é um investimento interessante, não é tão caro assim. E aqui, finalmente, eu de fato carrego o modelo, no caso, como eu falei, o GPT-4 Mini, poderia passar outras configurações aqui, no caso, só carreguei ele com os parâmetros padrão deste modelo, tudo bem? Então, carreguei a LLM e ela que vai fazer a análise do código e tentar gerar código para a segunda tarefa, como eu propus. E aqui, pessoal, o template que eu estou propondo para avaliar e explicar o código. Então, eu passo aqui em linguagem natural mesmo, o que eu quero que ele faça. Estou falando aqui que ele é um assistente especializado em produção competitiva, com conhecimento, né, nas áreas necessárias, e que o objetivo dele é auxiliar um competidor a entender profundamente um determinado código que resolve um problema. E aí eu vou passar o problema. Então aqui eu estou definindo que aqui vai ser uma das minhas entradas. Lembrando, esse aqui é um template. E aqui eu vou variar os dados que vão entrar. Então as minhas variáveis são de fato o problema. E logo em seguida eu passo a solução. Então deixo aqui como a entrada a minha solução, que é o que eu vou variar depois. Novamente reforço, eu peço para que ele explique a solução detalhadamente, explicitando os conceitos utilizados e já destacando o que o competidor precisa estudar para conseguir chegar a soluções como essa, para auxiliar ele nesse sentido. A partir dessa string, eu vou gerar o prompt template de fato, então passo ela como template e já indico quais são as minhas variáveis de entrada, que é justamente o problema e a solução. Já aparecem entre chaves aqui no meu template. E aí eu vou criar uma chain para entender sobre isso. Novamente, veja o vídeo da Nicole no nosso canal, no canal do Recogna. Mas basicamente eu vou encadear aqui este prompt com a LLM. Isso vai gerar minha chain. Quando eu invocar ela, passando as minhas entradas, ela vai passar para a LLM e gerar a resposta e retornar isso para mim. Poderia ser uma chain um pouco mais complexa, aqui é uma aplicação realmente mais simples. Como primeiro exemplo aqui, pessoal, eu peguei o problema ginástica do bCrowd, certo? Né? Não vou passar ele aqui, mas caso vocês tenham curiosidade, olhem lá depois. Mas, spoilers, ele é um problema de produção dinâmica relativamente simples, não é um problema muito complicado. E eu passei ele junto com a minha solução para este problema. Tudo bem? Então,
você tem aqui duas variáveis, né, com a descrição do problema e a solução. Só copiei e colei de fato. E agora, para chamar LLM para gerar a resposta, eu vou pegar a chain que eu criei, vou usar o método invoke, vou passar um dicionário justamente com as entradas esperadas para essa chain, que no caso é o problema e a solução, ok? Feito isso, ele já vai jogar isso para LLM, vai gerar a minha resposta e vai retornar isso para essa variável, que é o que eu vou mostrar o conteúdo dessa resposta aqui. Poderia ser só um print, mas no caso estou usando o display Markdown, justamente porque ele está gerando em formato Markdown, para ficar uma apresentação um pouco mais amigável. E veja, aqui vou passar bem rapidinho, depois vocês olham o código que eu vou disponibilizar, vai estar esse exemplo aqui salvo. Mas ele vai explicar o código parte por parte e explicitando os conceitos utilizados. Então, ele identificou que é usado produção dinâmica, e ele mostra todo, desde a definição das variáveis aqui, a função que soluciona, qual que é a ideia dela. Ele quebra ela parte por parte e explica aqui certinho. Ele explicita também que um recurso que eu tenho que utilizar aqui para conseguir que o exercício seja executado sem gerar um runtime erro é que ele não pode alocar a matriz toda que seria necessária para memorizar os resultados da DP. Ela armazena só duas linhas ou duas colunas, dependendo da implementação, e ela vai alternando o uso dessas linhas e colunas até chegar na resposta final, que é uma técnica comum para a gente economizar memória, certo? A gente usa muito o emblema da mochila também, certo? E ele identifica que isso está sendo feito no código, ele explica como funciona, e no final ele ainda dá uma resumida nos conceitos utilizados. Ele fala que a gente usou produção dinâmica, aqui ele fala de matriz de estado, não sei se seria a melhor forma de falar isso, mas enfim, está associada a PD, e ele comenta mais para frente da ideia de como economizar e otimizar o espaço nessa alocação da matriz. Aqui ele colocou em inglês, tudo bem, mas ele comenta do uso de aritmética modular, que no caso é só porque o valor da resposta pode crescer muito, então a descrição do problema já fala que a gente tem que apresentar a, a resposta, né, o resto do resultado da divisão por 10 a nona mais 7, que é também bastante padrão nesse tipo de problema. E depois ele já dá uma orientação do que o competidor poderia estudar ou fazer para se preparar melhor para a produção competitiva. Tudo bem? Então, olhando por cima, já é uma resposta bem interessante. Lembrando que a gente está usando o modelo GPT-4o Mini, que tem resultados bem interessantes, mas ele é um modelo mais barato. Então, se a gente testasse o GPT-4o de fato, lembrando que aí sim vai ser mais custoso, a tendência de resultados ainda melhores. Mas no caso aqui, particularmente, já achei bem interessante. Eu peguei um outro exemplo, um pouco mais complicado, que é o problema ecologia, certo? Que é um modelo que eu até me orgulho bem da minha solução. Acho até que ela é exagerada, daria para ser mais simples, mas ela consegue rodar num tempo bom. O problema é que, a princípio, tem até um tempo limite um pouco maior. Justamente por ele ser um pouco mais complicado e para minha solução já ter vários conceitos, eu passei para ele para ver se ele conseguia entender tudo que está se passando ali, ainda assim. E acho que ele fez razoavelmente bem, talvez poderia ter ido um pouco mais a fundo em alguns assuntos, mas, primeiro, ele explica o código parte por parte, mas ele entende que eu estou usando backtracking e alguma coisinha de produção dinâmica, já que eu estou memorizando os resultados, que eu estou trabalhando com manipulação de bits, no caso, eu usei um bit set para representar ah, a- as minhas, as minhas soluções parciais, né, e ver quando se repete. Uso fila de prioridade também para tentar ir sempre para o melhor ramo possível durante a minha busca e evitar explorar soluções potencialmente ruins. Ele comenta ali tudo sobre isso. Acho que a única coisa que ele não comentou aqui é que eu transformei um problema de maximização em um problema de minimização, que é o que permite fazer a principal melhoria aqui durante o backtracking para eliminar soluções que vão conduzir a uma solução pior, na verdade. Isso aqui eu acho que ele não conseguiu capturar muito bem pelo pouco que eu li, mas o resto, de fato, já ajudou bastante. Por fim, pessoal, e mais desafiador para o nosso modelo, eu fiz a tentativa de gerar a solução de forma automática para aqueles mesmos problemas. Então, eu criei um novo template de prompt, mesmo esquema que a gente viu lá em cima. Eu coloco aqui falo que ele é um assistente especializado em produção competitiva, que a ideia dele é criar um código que resolva um certo problema e devidamente comentado, né, documentado para ajudar o competidor a entender aquilo, lembrando que o propósito é estudo. Eu passo o problema e aqui eu ainda coloquei como
outras entradas, a linguagem de programação a ser utilizada e o tempo limite de execução, que são parâmetros importantes a serem considerados. Não sei o quão bem a OLM vai de fato conseguir lidar com isso, mas para esses casos aqui foi razoável. Então, o primeiro problema, o problema da ginástica, passo o enunciado dele, o tempo limite dele é 1 segundo, espero uma resposta aqui em C++. E ele gerou aqui um código, e o interessante é que esse código aqui, ele é quase funcional, tudo bem? Eu joguei ele primeiro sem nem olhar, só copiei e colei e joguei lá ah, no bcrowd, e ele deu WA, aí eu olhei o código com um pouco mais de atenção, e o interessante é que ele usa as técnicas certinhas, ele usa PD, ele usa a técnica de otimizar o tamanho da matriz, né, necessário para realizar a memorização dos resultados, usando ali apenas 2 linhas ou 2 colunas, aqui no caso, ele usa apenas 2 linhas. Mas o único erro dele foi aqui, justamente por essa questão de alternar linhas, ele tem sempre que lembrar de zerar o resultado de uma certa célula, né? No caso aqui, ele está sempre somando o resultado das anteriores na nova célula, conforme a descrição do problema. E como ele está alternando, ele zerou tudo aqui no começo, tudo bem, na hora que ele alocou a nossa matriz. Porém, como ele não faz isso depois, ele vai somando sujeira nos resultados posteriores, conforme ele vai avançando no tempo, e isso acabou fazendo com que a solução fosse errada. Mas fazendo apenas este ajuste, vamos pegar aqui, pegando aquele código tal e qual, mas só lembrando de zerar o conteúdo das células aqui na hora de iniciar um novo cálculo, para pegar a combinação dos resultados anteriores sem essa sujeira, aí ele obteve aceptos para esse programa. Não é um problema difícil, talvez seja difícil para um competidor iniciante, que ainda não conhece conceitos como programação dinâmica, e aqui já tem que pensar em alguma otimização um pouco maior, mas dentro de PD, ainda é considerado simples, então é entendível que ele consiga resolvê-lo sem muita dificuldade, mas já é um recurso interessante para o aluno que está começando, ainda está meio perdido, ainda não conhece os conceitos. Talvez se ele se depare um problema como esse, não faça ideia do que é necessário para resolver, aqui a LLM já consegue orientar bem ele, no caso, produziu até uma resposta correta, de fato. Agora, para o segundo problema, que é um pouco mais chato, pessoal, fiz o mesmo teste. Só lembrando, né, no final aqui ele também faz alguns comentários interessantes sobre a solução. Então ele não só gera e boa, ele fez o código comentado e depois faz algumas considerações. Então é interessante. Para o segundo código, aqui eu já acho que ele não lidou tão bem. Ele entende que é um problema de backtrack, mas aqui é até trivial. É o tipo de problema que você bate o olho e entende que backtracking pode ser aplicado. Só que o backtracking puro não é nada eficiente para esse problema. Ele tem uma complexidade bastante alta. E aqui ele finge que não. Ele até fala que, apesar de. Deixa eu ver aqui no final o que ele comenta sobre isso. Ele fala que a complexidade do backtracking pode ser alta, mas que devido ao número limitado de quadrados, ela é viável dentro do tempo. E não sozinho, pelo menos, precisaria de outras otimizações, como o uso da PD, e no caso eu também fiz aquela ideia de transformar em minimização. Isso eu confesso que não sei se é 100% necessária, a minha solução ela acabou ficando dentro do tempo de 1 segundo, então como a gente tem 8 segundos para explorar, talvez dê para fazer algumas concessões, mas aqui ele fez concessão demais. Até tentei rodar lá só para ver. Ele teve primeiro alguns probleminhas de compilação até. Aqui ele recebe um vetor que ele coloca como constante, e depois, na verdade, na função de cima. E depois ele tenta alterar o valor dela, então tem alguns problemas assim. Depois de resolver esses probleminhas, ele deu runtime error, e aí eu não investiguei mais o motivo, mas a solução aqui, por si só, não passou. Mas a gente poderia ir muito além disso, pessoal, conforme vocês estudarem mais sobre aplicações de LLM, principalmente usando o LangChain, a ideia de agentes e tudo mais. A gente poderia pensar, por exemplo, em um agente que tanto gera a solução, como já tenta submeter para um juiz, e aí precisaria ver a melhor forma de fazer isso, mas para alguns eu sei que tem como, porque o VJudge, por exemplo, usa um pouco essa estratégia, né, de submeter para outro juiz, então a gente poderia criar uma tool no LangChain para fazer essa tarefa, e dado o resultado dessa submissão, ele poderia ver se ele já chegou na solução, ou se não, se ainda tem algum problema, e como a resposta me fala, pelo menos, se foi uma resposta errada, se foi runtime error,
ou se foi tempo limite excedido, ele já consegue ter uma pista do onde está o problema e ele pode tentar melhorar o código até chegar numa solução, né. Então uma abordagem iterativa ali para chegar numa solução, ou pelo menos ver os problemas que estão acontecendo. A gente pode pensar também, em usar a LLM para ajudar a corrigir o nosso código. Então, estou tendo algum problema que eu não faço ideia do que é, poderia passar a descrição do problema, a minha solução, e falar o erro que está dando, e pedir para ele tentar identificar o que pode ser. Então, o uso de modelos de língua como assistente, como copiloto, como a Microsoft chama, é bem interessante e pode ajudar, no caso aqui, o estudo de produção competitiva. Legal, pessoal. Basicamente era isso que eu queria falar. Conversar com vocês um pouco sobre o nosso grupo, né, como o estado que a gente está. Então, só lembrando, apesar do canal aqui estar parado, ah, tem muita coisa acontecendo. Talvez a gente volte com vídeos futuramente, o pessoal que está mais à frente hoje. Mas se não, eu acho que o canal já é um repositório interessante. E fazer esse link com o que a gente vem trabalhando mais hoje, com o que eu venho trabalhando mais hoje, mas alguns membros que também faziam parte de evolução competitiva também estão nessa área hoje. O próprio Luiz Morelli, que hoje é técnico, trabalha bastante com PLN hoje no grupo. Então, quis fazer um pouco esse link, convidar quem tiver interesse em conhecer mais, tanto a prestar para o nosso programa de pós-graduação, mas também acompanhar os nossos trabalhos nas redes. Então, a gente tem o canal do Recogna, por exemplo, ainda tem pouca coisa, mas já tem um trabalho da Arice, do Nicolas, que não é NLP, mas é muito interessante, vejam lá, o primeiro vídeo do canal. E tem as partes do seminário que a Nicole fez com a gente, que é a irmã do Nicolas, que ela também vem trabalhando em PLN e que ela fala sobre o LinkedIn, que a gente usou aqui o básico do básico neste exemplo que eu dei, mas ela comenta bem mais a fundo ele, é bem completo, bem denso até. Então, recomendo que vocês deem uma olhada, que se inscrevam lá no canal do Recogna para acompanhar um pouco dos nossos avanços nessa área que é tão interessante, que é a área de inteligência artificial, IA generativa, questões de linguagem natural e tudo que está envolto ali dentro do Recogna. Tudo bem? Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até!